Adoro esse mantra. Ele é muito bom. Uma música. Mantra não é um mantra, mas ela relaxa. Bom, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre uma conversa que eu tive ontem e me inspirou compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu tenho percebido o seguinte, a gente tá assim, tenso, tem muita gente preocupada, não sabendo qual caminho, não conseguindo se acalmar e confesso, ficar nesse estado não vai adiantar absolutamente nada, porque você não consegue refrigerar o cérebro para te trazer novas ideias. É impossível você querer criar, pensar em coisas novas se você está com a cabeça um turbilhão. Impossível. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, eu achei bacana trazer esse tema aqui para vocês. O fato da gente estar preocupados, tensos com a situação, de que forma a gente pode encontrar um melhor caminho e se acalmar, e como eu fiz isso, porque eu já passei por várias crises, porque vamos combinar, baixa temporada é uma crise, pra mim tá louco, era brabo o negócio. Então eu tô trazendo aqui uma parte do trabalho que eu tô desenvolvendo, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó. Isso me ajudou bastante, faz parte de um dos treinamentos que eu fiz. Eu gastei muito dinheiro com treinamento, muito dinheiro, mas eu precisava. Hoje mesmo a minha irmã estava falando aqui, hoje eu escutei uma frase, se você acha que conhecimento é caro, experimenta a ignorância. Ser ignorante nos assuntos, às vezes pode até ser uma bênção, mas cara, você não se desenvolve, você não dá passos. Na vida a gente dá passos para evoluir, a gente tem essa trajetória, né, de nascer, vivenciar, e é tudo uma experiência, não existe certo, nem errado, nem bonito, nem feio. São experiências acumuladas. E que tal se essas experiências que você deseja acumular daqui para frente sejam positivas, sejam no amor? Que tal começar a pensar de forma positiva, porque até então a gente só tem coisas negativas gravadas na nossa mente, na nossa memória, né? Isso aí vem de um outro assunto que eu estudo, que é a cura quântica. Quando eu vier falar sobre a cura quântica, eu vou pedir para a ajuda da minha amiga Gislene Rodrigues. Ela é uma terapeuta excepcional, manja muito do assunto, eu me trato com ela sempre. Além de todas essas ferramentas que eu tenho para poder me manter em equilíbrio. Então, uma parada que aconteceu muito forte ontem, eu fiquei chocada, porque provavelmente eu já estive nesse lugar, e aí exercitando a minha arte do dia, né, que hoje foi a arte da compaixão, exercitando essa arte, eu já estive nesse lugar. Eu compreendo essa dor alheia, por isso o meu maior motivo de compartilhar todo esse conhecimento é vir trazer aqui através desse canal a máquina de lavar, trazer esse canal as informações para que consiga te ajudar nesse caminho, né, na jornada, de forma positiva, no amor, certo? Então, vou mostrar aqui uma tela que que fica mais fácil aqui para eu poder explicar. Deixa eu ver se eu consigo aqui virar a câmera. Não vou conseguir. Eu vou mostrar. Não vou conseguir. É melhor eu desenhar.
aqui acontece o seguinte. Ontem eu estava falando com essa pessoa e eu observei como é que a gente pode se concentrar no nosso eu. Porque de nada adianta se você está preocupada com o entorno e esse entorno você não tem habilidade suficiente, você não tem autonomia, nada de controle. Em nós, a gente tem um certo controle, né? Quando a gente começa a entender um pouco mais o campo, a gente começa a perceber que a gente não tem autonomia e nem capacidade de mudar ninguém, né? Então, assim, ó, eu vou fazer um desenho aqui para que eu consiga ajudar a explicar. Aqui você tem você, certo? Só esse ponto aqui é onde eu consigo controlar. Em seguida, você tem um outro campo que se chama família, que é o que está em volta de você, que está próximo de você. Todo esse trabalho que eu estou apontando aqui, eu vou falar de uma parte de um treinamento que eu fiz, que foi do Christian Barbosa, que ele me ajudou bastante nesse sentido. E falando dos modelos mentais, amigos e trabalho. Em seguida vem uma outra fatia, que é o amigo e trabalho. E depois vem uma outra parte que está muito mais além, que é o governo, a crise, natureza, tudo que acontece. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Todos esses campos fora você não consegue trabalhar, você não consegue ter condição de mudança, controle de nada disso. Então, o que eu observei ontem nessa conversa? A pessoa estava tão para fora, tão externo, tão preocupada com o problema, que ela não estava olhando para o problema dela, maior. Qual é o problema hoje? Está todo mundo preocupado com relação ao sustento, com relação ao trabalho, com relação ao próprio desenvolvimento, como é que vai ficar a economia. Mas se eu entendo que a gente precisa trabalhar, se posicionar melhor com relação à economia, mas e o mercado e como é que o comércio vai se desenvolver. Mas você concorda que se você estiver olhando lá para fora, você esquece das tuas forças, você esquece da tua essência, você esquece do tamanho conhecimento que você já tem durante a tua longa jornada, invalidando tudo isso, colocando tudo a perder de uma forma que você não consiga produzir. É claro que vai ficar mais difícil se você olhar por esse lado, né? Esse mecanismo aqui de se centrar no eu, depois você tem um outro campo da família, os amigos e o trabalho, o governo. Esses campos, a gente está sempre pensando no externo, colocando a culpa no governo, colocando a culpa no outro, colocando um problema para fora, de fora para dentro. E esse externo, ele te enfraquece, ele te mina, ele te deixa assim cada vez mais fraco, porque você não consegue enxergar as suas forças. Esse modelo de visualização, ele estava comentando sobre o nosso mindset, modelo mental. Como é que o nosso cérebro reage diante dos problemas? Como é que a gente se posiciona diante de um problema? Por exemplo, ontem eu estava percebendo a forma como essa pessoa estava desesperada. Eu não sei se desespero é a melhor palavra, mas assim, não enxergando saídas, não visualizando oportunidade. E olha quanta oportunidade, gente, está cheia de gente que está se redescobrindo com outras atividades. É uma oportunidade que você tem hoje de interiorizar, de começar a refletir, poxa, eu não estou feliz no meu trabalho, eu não estou feliz com o que eu faço.
começa a observar o que você gosta, o que você quer. Então, essa visão, como é que o meu cérebro está programado para determinado problema? Como é que eu me posiciono fisiologicamente? Como é que o meu corpo se posiciona diante de um problema? E se você tem um pico de estresse, como é que eu saio disso? Estou ali numa discussão, o externo está me invadindo, como é que eu posso me proteger disso? Isso aconteceu muito comigo e eu estou compartilhando aqui com você uma técnica que eu consegui colocar no meu dia a dia para que eu concentrasse em mim. Foi muito difícil, porque eu estava muito preocupada com comunidade, com a prefeitura, com a grana, com os negócios, mas eu, cheia de habilidade, não conseguia nem sair do lugar. Quem dirá finanças? Meu amigo, minhas finanças era o ó, porque eu não estava ali focada nas minhas finanças e penei para aprender, né? Tive momentos, tive várias situações de ter que me recuperar, de recomeçar. Então, assim, ainda era jovem, né? 28, 29, 30, você ainda tem gás. Só que hoje, 37, 39, 40 para frente, você não tem mais o mesmo gás, você não tem mais a mesma alta produtividade, né? Você precisa se concentrar um pouco mais. E se você continuar nessa vida abafada, como diz lá na Bahia, tá abafado, tenso, buscando caminhos para poder se desenvolver melhor. Se você não para se observar e valorizar a tua jornada, valorizar as tuas habilidades, fortalecer as suas forças, né? Fortalecer aquilo que você tem de melhor, de melhores habilidades, não consegue dar passos. Então, esse modelo mental que a gente tem de só focar naquilo que a gente é ruim, isso faz com que a gente se torna, eu pelo menos me sentia assim, né? Fracassada, sem vida, sem possibilidade nenhuma de ganhos, sem perspectiva de vida. E eu só tinha 30 anos, minha gente, não dá, né? É muito nova. Aos 29, 28, eu decidi sair da Bahia, então, foi um baita passo. Nossa, tô viva, mas chegando lá eu não valorizei tantas coisas, não sabia me valorizar diante do cenário, que eu acabei me perdendo, né? E um trisco para não ficar doida, viu? Afe Maria. Então, assim, como é que a gente consegue enxergar toda essa... Como é que a gente consegue se blindar nesse cenário do eu? Eu tenho amigos terapeutas também, que logo no começo da pandemia, esses caras estavam assim, em pânico. Eu falei, peraí, você já sabia que estava rolando essa transição, acompanhando sobre o salto quântico da Terra, toda uma conversa, né? Quem está nessa linha de terapia alternativa vai entender o que eu estou dizendo. O salto quântico, as pessoas conseguirem ter uma vida melhor, ficar voltado para o positivo, essa melhora, né? Essa evolução de como somos humanos, né? De como nós nos comportamos. Então já era esperado todo esse momento. Aí eu conversando com alguns terapeutas, eu falei, velho, parou. Esse era o momento que você já estava esperando, você está deixando o externo te influenciar no interno, esquecendo os teus valores, esquecendo as tuas forças. Pronto, aí foi um soco no zóio e aí a pessoa volta ao normal e compreende, faz sentido. Por quê? A gente tem o olho virado para o copo meio vazio. Não dá para ser assim. Eu a vida inteira vivi assim. Não vou mentir, mas eu aprendi. Existem possibilidades de aprendizado. Você se permite? Você se permite aprender? Então, eu quero que você faça todos os meus vídeos,
vai ser com a mão na massa, porque não tem outra forma. Se você ficar no mental, não vai sair do lugar. Porque o mental, ele só é mental. Você não materializa nada, você não consegue assimilar. Existe um movimento interno de quando você escreve, você ativa o córtex frontal. Então você está em ação, você está ali exercitando outras áreas do cérebro. Então exercita. Todo mundo fala leia, leia, leia muito, estude. Por quê? Exercita outras partes do cérebro que no dia a dia que a gente fica aí, acorda cedo, toma banho, vai, passa, vai almoçar. Parece coisa de presidiário, né? Acorda cedo, toma banho, vai trabalhar, dá o alarme, vai almoçar, dá o alarme, volta, dá o alarme e vai embora. E às vezes nem vai embora, né? Fica ali no trabalho por horas e horas. Hoje tá todo mundo home office e se você não se policiar, você fica muito mais tempo trabalhando. É óbvio que isso vai ser muito melhor, né? Existe uma curva de aprendizado, né? Todo mundo tá home office, num primeiro momento você vai produzir menos, porque existe uma adaptação. E em seguida você vai entrar numa rotina de trabalho, porque isso exige, né? A rotina também ajuda muito, ela pode... no início, assim, para quem é muito resistente, a rotina ela pode ser mal vista, mas ela ajuda aí muito e te faz produzir muito mais. Então, voltando aqui nesse assunto de como é que eu vou me blindar, como é que eu vou me concentrar, observa se seus pensamentos estão lá, nessa esfera, governo, crise, natureza, cara, problemas da natureza. Você tem capacidade de mudar alguma coisa? Governo. Você pode ter a sua opção do voto, mas, gente, você não tem capacidade de mudar nada enquanto a bagaça tá rolando, né? Tá acontecendo. Pode fazer manifestação. Poxa, cara, olha, rico não olha para isso. O rico, ele tá concentrado no dele. Tá concentrado no que ele pode produzir mais. E rico, eu não tô falando de dinheiro não, é rico. Rico mentalmente, rico internamente, porque rico de dinheiro também pode ter pobreza na cabeça. Então, não seja pobre mentalmente, evolua. Se você for, isso eu aprendi muito com o meu treinador militar lá na Bahia, Luciano Fonseca. Esse cara era punk, o treino dele era punk, foi ele que me ajudou a me concentrar também e poder participar de campeonatos. Mas ele todos os dias, ele fritava a nossa cabeça no momento do treino, dizendo o seguinte, fritava no sentido bom da palavra, tá? Eu sempre enxerguei isso como uma parte muito boa. Se você não achar, não tem problema. Ele falava, se você não tem nada para contribuir, cala a boca. Vai falar merda, não abre a boca. Se qualquer comentário que você faça não for construtivo, não faça. Não produz. Você não ajuda nem você mesmo e nem quem está do teu lado. Então, vamos tentar sair dessa rodinha de improdutividade, de comentários improdutivos, porque senão a gente não consegue atrair coisas boas para nós, né? Tudo começa na forma do pensamento. Por isso o modelo mental. Eu tive um momento assim na minha vida, quando eu fui para Bahia, um dos meus tios virou para mim e falou assim: porra, por que você não pegou um comércio aqui mais perto, no litoral norte de São Paulo? Eu falei, não. Eu já fui lá para não sei aonde, eu já tive negócio e fali. E você vai falir também. Eu falei, filho da mãe, para não falar outra coisa, você vai engolir essa palavra, porque eu não vou falir. Então, aí eu comecei a observar o histórico da minha família, de parte de pai e parte de mãe. Todos eram empreendedores. Olha para você ver como o modelo mental é uma bosta. E a gente vive na repetição. Todos empreendedores e todos faliram.
Eu falei, eu vou quebrar esse negócio, isso não é meu, não vou assumir esse negócio para mim, acabou. Eu não fali. Eu tive momentos de alta, de baixa, de bons resultados e péssimos resultados. Quase fali quase mesmo, e falência até dos órgãos. Porque, porra, é muito difícil ser empreendedor, viu? Empreender no Brasil, você precisa ser guerreiro demais, cara. E que bom que existem essas pessoas, porque é o que faz a economia girar, sabe? Essas pessoas são corajosas. Eu continuo empreendendo, eu não sou CLT mais. E empreendedorismo, não importa se é CLT ou se é você dono de negócio. O empreendedorismo está dentro de você. Mesmo você sendo CLT, você pode ser um empreendedor. É a visão, é o mindset, cara. Como é que a gente pode transformar a nossa mente para uma pessoa que tem essa visão de construir, de coisas boas, de produzir? Então, eu ficava assim pensando... outra parada assim que eu me lembrei agora. Eu trabalhei numa gráfica a área gráfica também, eu trabalhei na área offset e digital. Porra, era uma parada muito diferente, viu? Nossa, eram aquelas máquinas gigantes, as offsets, né, que separavam as cores, é um negócio bem legal. Foi com essa família que eu conheci lá em Santos, no jornal Diário do Litoral, e é uma família assim que eu tenho no coração até hoje. Eu perdi um pouco o contato, mas eles moram no meu coração sempre. Então, em seguida eu passei para máquina digital e aí começou aquela época de digitalização de documentos. Eu acho que toda essa transição aí da tecnologia, somos parte disso, né? E agora mais um movimento, né, de transição tecnológica. Então, nessa empresa aí da impressora digital, eu tinha um amigo que ele virou para mim numa reunião e começou a falar, porra, você precisa melhorar nisso, você precisa... Eu falei, pô, eu reclamo demais. Ele falou, é verdade, Cat, meu apelido era Cat. É verdade, você precisa parar de reclamar, cara. Você precisa parar de reclamar. E aquilo ali me deu um insight, porque você falar é uma coisa, mas outra pessoa falar pra você, porra, me choquei. Me choquei ali e eu falei, caramba, eu preciso melhorar nisso. E esse meu movimento de reclamação, ele durou por muito tempo. E se eu me pegar, eu entro nesse ciclo que tá dentro da gente. A gente tá, sei lá, cara, programado para reclamar. Que coisa horrível. Então, é um exercício e cansa. Bom, aí voltando nessa conversa que eu tive ontem, que eu fiquei ali um pouco chocada... Ai, mas eu não aguento mais ver vídeo, eu não aguento mais... As pessoas eu não sei o que fazer, eu tenho muito conhecimento, eu não sei como é que eu vou colocar, eu tô preocupada com uma parada que eu preciso pagar. Eu falei, olha, você tá preocupada com a parada que você precisa pagar, mas você não tá preocupada em como você vai pagar. O processo tá antes. Então, faz um exercício, você tá sozinha em casa, você faz um exercício de que forma que você pode colocar os teus conhecimentos para fora, as pessoas não te conhecem. E é de uma sabedoria excepcional, cara, que não valoriza a história, sabe? Se não vai valorizar a história, como é que você quer produzir? Como é que você quer ser mais reconhecida com as suas habilidades? Então, assim, é um pouco desconexo isso. Eu quero, mas olha o meu comportamento hoje, o que está trazendo. Eu tô me diminuindo, me jogando para baixo, colocando para fora. Como é que eu quero ser bem reconhecida no mundo e no mercado que eu atuo se eu estou me minando aqui? Não faz o menor sentido, cara. Precisa ter congruência na cabeça. Então, os meus atos de hoje fazem com que eu visualizo lá no futuro. Eu compartilhando toda essa informação, eu quero poder ajudar as pessoas, porque eu não consigo entender. Eu passei por uma série de processos assim, de evolução. Eu me lembro assim, que cada vez que eu dormia era uma tonelada de consciência vindo na minha cabeça. Eu falei,
eu acho que eu não vou dar conta disso. Aí depois de um tempo, eu cheguei a conversar com a minha terapeuta da cura quântica. Eu falei, cara, como é que pode tanto conhecimento, tanta informação e eu não consigo colocar isso pra fora? Tá aí o Covid, obrigado. Ó, Covid. Confinamento me fez fortalecer esse momento, sabe? É uma forma de eu me fazer vista. E uma forma de não só... Ontem eu também levei um xingo aí das minhas irmãs, porque elas falaram assim, não, você fica falando aí que a gente não gosta de ouvir. A gente gosta de ouvir, só que isso só fala pra nós. Oh, desculpa aí também que... Então eu preciso falar para mais pessoas. Por que a gente tem esse movimento mental que enfraquece as nossas forças? Existe ferramenta para poder melhorar isso. Existe formas de você contribuir com você mesmo, valorizando todas as suas habilidades, fortalecendo elas, porque não adianta você reconhecer e não valorizar, né? Começa a procura na internet sobre mindset, modelo mental. Quais são, eu vou dar um exemplo aqui de modelo mental que eu falei aqui um pouquinho antes e esqueci de fazer o link. Na minha família tinha um histórico de falência. Eu falei, eu vou quebrar esse histórico. Eu não vou carregar isso comigo não. Pronto, eu quebrei essa corrente. Porque a minha mente estava trabalhando, estava jogando todo a minha forma de pensar, eu vou falir, e eu quase fali, eu quase me acabei. Só que aí eu consegui, por esse, sei lá, acho que pelo fato de ser dinâmica, de ser... Qualquer coisa que vem na minha frente eu me viro, sabe? Então, e no lugar onde eu tava, porque eu acho que se eu estivesse próximo da minha família eu tinha falido mais rápido. Porque eu fico mole perto da minha família, isso é fato, eu preciso melhorar. Isso é um ponto de melhoria lá que eu fico mole perto da minha família. Mas eu tô melhorando, viu? Eu tô fazendo uma reflexão aqui agora, porque eu acho que eu tô no caminho. Gravar esses vídeos aqui já é um começo. Então assim, ó, oportunidades tem de monte, em vários lugares. São Paulo não é o único lugar de oportunidade, não é. O mundo inteiro tem oportunidades. O que nos trava é o nosso mindset, é o nosso modelo mental. O que a gente tem de limitação na nossa vida para nos manter nesse movimento de impedimento. E aí eu tenho aqui o caminho da consciência que ajuda nisso, né? Que instrui as pessoas a reconhecerem as sombras e sai desse ambiente do ego em querer saber o que é, entendeu? Então, são cartinhas que você tira ali na hora, que são quase uma surpresa, né? Qual é a cartinha de luz, que é uma habilidade que você tem, mas não reconhece, que você tem ou está muito forte, que você tem e não está ali no teu dia a dia. A sombra. Qual é a sombra? Porque se eu estou me enxergando tão... minando todo o meu movimento, tudo que eu fiz, toda a minha jornada, se eu tô aqui acabando com a minha jornada por algo melhor que eu posso produzir, qual é a sombra que está me colocando aqui nesse lugar? Que lugar é esse que eu não conheço? Ele sai desse ambiente do ego, que é essa coisa da gente só mentalizar. Por isso esse caminho da consciência é sensacional. Ele ajuda muito nesse sentido. E tem outras técnicas também. Só que se você não meter a mão na massa, meu amigo, não vai ter jeito. Você precisa trabalhar isso em você. Escrever é muito chato. Cara, inventa. Desenha. Inventa. Compra um caderno, esses cadernos de desenho sem pauta. Esses são os melhores, eu adoro eles. Eu vivo fazendo mapa mental, que me ajuda pra caramba. E esses foram os caminhos que eu fui matando esses modelos mentais que me deixavam numa situação de constrangimento, de saia justa. Ou então me deixava num pico ápice de estresse e aí eu não conseguia voltar para o meu equilíbrio e aí perdia completamente a razão. Não é esse o caminho, cara, não é esse o caminho.
quando a gente se coloca no lugar do outro, tem uma escuta empática, quando a gente entra nesse campo do outro, e aí vem a questão do campo sistêmico, né? Você passa a ter uma visão diferente. E não é só você. O que eu estou querendo dizer é diferente de você estar aqui concentrada no que é seu e projetando coisas no outro. É diferente isso, né? Quando você... O modelo mental, ele influencia muito no dia a dia. E são os processos de construção do nosso pensamento. Como é que a gente está programado, porque o cérebro é um software. E você precisa atualizar seu software. O hardware físico, né? O músculo, né? Vou treinar a parte física, mas o software, você precisa trabalhar ele. Quem usa essa analogia assim é o Christian Barbosa. O cara é punk, o treinamento dele é legal. Só que eu fiz o treinamento dele e vários outros processos foram me ajudando também a sair, né? Porque são muito questionamento, o tempo todo me perguntando se fazia sentido ou não. E nessa brincadeira, todas as coisas que sempre me deixou com medo, com culpa. A gente carrega uma culpa, cara, que não faz o menor sentido, essa culpa. Se colocar no lugar do outro e ter compaixão é uma coisa, mas você carregar a culpa do outro não faz o menor sentido. Quando você volta para você está ali naquele movimento de voltar para o teu interior, você se coloca no teu lugar e a outra pessoa também se coloca no lugar dela. E quando você está no teu campo, é onde você tem domínio, você tem controle, você consegue melhorar, é quando você começa a respirar melhor. É quando você começa a enxergar como é que eu me posiciono diante dos fatos, diante das questões, diante dos problemas, né? Então, e aí vem a pergunta. Por isso que eu falo que tem que ser mão na massa, né? Pegar um papel e uma caneta e começar a escrever aí. O que é que não está bom? O que eu escrevia o tempo inteiro. Eu tenho cadernos e cadernos, assim. Não, acho que não precisa. Se isso não for o melhor caminho para você, desenha, cola, pinta. O que é que não está bom hoje? O que hoje está em mim que não está legal? O que eu preciso melhorar, né? Em seguida, porque existe um caminho. Hoje não está bom, mas eu quero chegar aqui. É o que eu estava falando dessa pessoa. Ela quer ser muito bem vista no mercado de trabalho. Muito bem vista como uma profissional com expertise, e tem, viu? Uma expertise excelente no que ela conhece, no nicho dela. Só que qual é o hoje? Vamos ser realistas. Está se acabando, está minando, está só trazendo a parte sombra dela, só trazendo a parte ruim. Então, eu tenho hoje e eu tenho o estado desejado. Onde eu quero chegar, né? Precisa ter claro isso. Eu quero ser reconhecido, eu quero... eu não sei. Não. Se não sabe, pensa no que pode acontecer, como você quer se enxergar no menor prazo. No cenário, olha, eu não estou bem hoje nesse trabalho, mas eu queria estar num negócio mais legal, num negócio melhor, ter uma vida assim, assim, assado. Então, o que não está bom hoje? E aí você tem mais ou menos lá o seu estado desejado. Qual é o alcance dessa mudança? Qual é a distância disso? O que não está bom hoje e o estado desejado? Quanto que eu preciso, falando assim, mais um exemplo aí do mindset, né? O modelo mental que a gente tem eu tô assim hoje e meu estado desejado é esse. O meu modelo mental me coloca sempre para baixo. Como é que eu posso melhorar esse modelo mental, pensar de forma diferente
para que eu consiga atingir? Quem é que tem esse modelo mental, que tem esse modelo para frente, as pessoas que estão perto de mim, quem são essas pessoas que têm essa capacidade de se visualizar de forma diferente, vendo a parte positiva? Então, assim, eu tenho, e aí vai escrever lá no papel como eu estou hoje, qual é o meu estado desejado, qual é o alcance de mudança, como eu vou fazer isso, de que forma eu vou fazer isso, né? E aí você tem um prazo. E esse prazo, aí é que entra um outro ponto. Quando você não coloca prazo nas coisas, você também não... É aquele lance do senso da urgência, sabe? Vai chegando nas últimas horas e você não coloca lá como... putz, tá chegando a hora, eu preciso entregar tal exercício, tal questão. O prazo é importante, porque é ele que vai te parametrizar o tempo de produtividade de tudo isso. Primeiro, observa o seu mindset. Se não sei muito o que é mindset, pesquisa na internet, no YouTube tem um monte de coisa aí falando sobre modelo mental. Inclusive o Christian Barbosa, que o curso dele não é barato não, mas tem conteúdo pra caramba na internet, cara, sobre o modelo mental. Como é que eu penso, como é que o meu cérebro se posiciona para determinado problema. Beleza, mapeou? Fechou. Em seguida você tem esse quadro, pô, eu tô só reclamando, eu preciso melhorar esse ponto de só reclamação. Como é que eu faço isso? Eu preciso me policiar no dia a dia. Eu sou uma pessoa que reclamo demais. Como é que eu posso melhorar o meu estado desejado? Eu quero não reclamar mais, eu quero olhar o copo mais cheio do que vazio. Qual o meu alcance de mudança? De que forma que eu vou fazer isso? Eu preciso me policiar nos pensamentos, eu preciso observar como é que eu me posiciono diante de um problema. Quem são as pessoas de maior desafio para mim? Esses caras são os melhores. Aí você pensa que agora no confinamento aqui em casa demorou a gente entrar no eixo. Imagina, você tá ali no dia a dia, você não percebe essa rotina que a gente entra. E aí o confinamento, olho no olho, falou, cara, a gente precisa conversar, precisa trocar ideia, senão não vai rolar. Não dá pra ficar dois esquisitos dentro num espaço de 30 metros quadrados, né? Então, as dificuldades, elas aparecem. E quando as pessoas estão do seu lado, são elas que te fazem buscar essa melhoria, né? Trazer a sua maestria de toda a tua jornada, né? Fazendo esse mapeamento, você já vai começar a perceber. Beleza, tá muito difícil, não gosto disso, eu vou dar uma outra opção. Cara, existe uma técnica, não sei se vocês... Eu gosto muito e uso muito terapias alternativas. E hoje em dia, cada dia que passa, tá surgindo mais modelos, mais formas. E só você vai saber qual é a melhor forma de você avançar num impeditivo. Primeiro, tem a opção do coaching, que trabalha o caminho da consciência. Aí a gente tem mais um grupo aí que a Elisa forma, tem esse modelo. Outra terapia, e esse aí é coaching, né? Aí tem outra forma, barras de axis. Barras de axis, excepcional. Eu também vou trazer uma pessoa aqui para falar um pouquinho do trabalho dela, que ela, fazendo um curso de barras de axis e ativando os dons dela, que estão na essência, ela potencializou o trabalho que ela faz. Ela também é a terapeuta, também é formada na cura quântica. A cura quântica, ela dá mais sustentação para o nosso trabalho, né? Eu também sou quântica, sou formada na cura quântica estelar, então potencializa o nosso trabalho. Mas a barras de axis, e você só vai fazer com pessoas que você confia. A barras de axis são pontos na cabeça. Eu vou falar muito sobre terapias alternativas aqui, porque eu uso e já usei bastante. São pontos na cabeça, então o processo é só o toque muito, muito sutil na cabeça. Então tem 32 pontos na cabeça. Eu não fiz esse curso porque
era muita coisa para minha cabeça. Então eu prefiro utilizar dos amigos aí. E esses pontos, eles fazem um reset na memória, no sentido da memória negativa. É como se seu cérebro, o nosso cérebro, ele é um cara que evita gastar combustível, evita gastar caloria. E se vocês procurarem um pouquinho mais de informação sobre as calorias, né, o cérebro ele usa muito as calorias. Ele exige muita energia para poder se movimentar. Então, por uma defesa da espécie, o nosso cérebro ele evita gastar. Então, ele procura caminhos muito rápidos de alcance, da resposta, do problema. É assim. Por isso o modelo mental. E por isso que a gente precisa trabalhar muito e se observar muito, porque o nosso cérebro, e a gente se torna preguiçoso por causa disso. Então, no Barras de Axis, ela faz um reset dessas memórias para que o seu cérebro comece a buscar novos caminhos e se exercitando cada vez mais. Não fazendo como é que funciona nessa questão da memória? Eu estou passando por esse problema aqui hoje. Aí o seu cérebro, em fração de segundos, ele fala, mas eu já passei por esse problema, então deixa eu buscar uma memória lá atrás que trouxe X resultado. Aí você traz essa memória para o hoje, achando que essa bodega vai ser funcional e vai acontecer. Então, a mente mente pra gente. Eu falo o tempo todo que a nossa mente mente pra gente. Se você não exercitar, é complicado. E mais, hoje eu tô falando sobre isso e você que está assistindo sobre isso, vai saber disso, vai começar a se observar e não tem mais volta, porque não tem como diz um maluco aí, não tem como você desver. Você já viu, já conhece, já sabe, então não existe mais a ignorância nesse sentido, você já conhece sobre o assunto. Eu tô te falando aqui, você vai começar a observar no teu corpo, como é que teu corpo age diante dos problemas. Certo? Então, então é isso. Deixa eu ver se eu falei tudo. Até fiquei um pouco cansada. É o exercício. É um baita exercício e tem vários aí. Eu vou listar na descrição desse vídeo aí as etapas desse exercício para que fique mais claro. E de que forma que a gente pode se concentrar no nosso eu, né? Terapeutas aí de plantão que ficou em pânico aí com essa pandemia, com essa loucura, sabendo que é um ano a era de Aquários, a era da informação, regência, o ano da Lilith. Lilith é a nossa sombra. Aí tem a ver com a astrologia, então tem várias coisas aí que eu não me sinto capaz de dizer que eu sou professor em nada. Eu sou uma mera estudante e que aprendo com a vida, aprendo eu não me sinto professora disso, sabe? Eu aprendo com a vivência, aprendo com o que eu sinto, através do meu próprio corpo, eu consigo amadurecer nesse caminho. E eu acho que não tem caminho melhor. É através do nosso corpo, através do nosso coração, através da nossa alma. Então, é isso. Queria que você comentasse aqui embaixo desse vídeo se isso está fazendo sentido. Eu falei sobre vários assuntos, eu falei aqui do mindset, que é o modelo mental. Eu falei que você precisa trabalhar isso, qual é o seu estado desejado. E se o estado desejado não é algo ali do futuro, quem eu quero ser quando eu crescer, não é isso. Não tem um propósito, não tem uma visão de alcance, que seja uma visão de alcance para daqui a 2 semanas, né? Como é que eu quero me posicionar daqui a pouco tempo? Como é que eu me vejo? Eu vou estar estudando, eu vou estar trabalhando, eu vou... De que forma que eu quero me ver? Então, se não tem propósito, pensa no curtíssimo prazo, né? Qual é esse alcance dessa mudança? Tá fácil? Tá difícil? E de que forma? Como é que eu vou fazer isso? Qual é o ponto de alcance? O que eu preciso? Qual é o caminho? Quem eu quero ter por perto?
para poder me ajudar nisso, né? Então, outra parte importante que é você começar a listar as 5 pessoas mais influentes no teu dia a dia. Eu sei que hoje, com a questão do confinamento, né, o distanciamento social, a gente está vivenciando com menos pessoas, mas existe a internet. Você está compartilhando, você tá mais com você. Aonde você está nesse momento, né? Eu estou comigo, eu estou buscando amigos, eu estou buscando novos amigos, eu estou através da internet, eu estou buscando novas ideias. Quem é você agora, nesse período, né? E quem são essas pessoas influentes na tua vida? Porque a gente se torna a média dessas 5 pessoas. Nós nos tornamos a média das 5 pessoas mais influentes da nossa vida. Liste essas pessoas importantes. Por que elas são importantes? Quando eu fiz esse movimento, quando eu comecei a listar todas essas pessoas que eram importantes na minha vida, no momento que eu estava me sentindo mal, eu sabia com quem eu conversaria. Eu sabia com quem eu trocaria ideias. Quem iria me trazer uma visão diferente, quem iria me trazer uma forma mais fácil, mais palatável, mas que me fizesse exercitar. Porque eu acho que uma coisa que eu sempre me neguei é estar na zona de conforto, mas no sentido de desenvolvimento pessoal, né? Eu nunca gostei de entrar na zona de conforto, no desenvolvimento pessoal. Hoje eu tô na minha zona de conforto, tipo, eu não tô treinando. Eu adoro treinar, mas eu não tô fazendo nada em casa, gente. Eu tô na minha zona de conforto, eu não tô afim, eu não vou fazer. Eu vou fazer quando eu quiser, sabe? Eu sei que é necessário, eu sempre me exercitei, eu sei que lá na frente eu vou... É o custo das escolhas, né? Esse é o custo. Eu sei que lá na frente eu vou penar para ter musculatura de novo, porque eu sei que é difícil, meu corpo é difícil para isso, mas é consciente, né? Essa zona de conforto é consciente. Então, uma zona de conforto que eu não me permito é a zona de conforto mental. Então, uma vez que você expandiu a tua mente, conhece, busca, vive, sente, né? Desmistifica alguns assuntos, se expandiu, ela não volta nunca mais. Então, eu espero que nesse vídeo aqui eu tenha contribuído um pouco mais com vocês. Comenta aqui no vídeo, nos comentários, se isso está fazendo sentido para você. Se precisar de uma tabela, eu ainda estou formatando tudo isso, eu estou muito recente nessas informações, mas eu quero ter essa troca, eu quero ter esse feedback para que eu consiga produzir e levar o melhor para vocês. Ok? Então é isso. Eu agradeço imensamente mais uma vez e aí a gente volta a se falar na próxima. Fechou? Até mais. E é isso aí. E bola pra frente, né, gente? Vamos seguindo.